Buenas, mais um podcast Estação 29, um patrocínio de Bela História, Antiquário, Brechó e Restauração e Classic Filmes, loja de serviços automotivos, especializada em som, acessórios, ali na Avenida Prefeito Evandro Ber, número 4750, Faixa Velha de Camobi. A gente está recebendo hoje o Daniel Toneto, advogado criminalista, professor de direito, escritor e mais uma série de coisas. Muito bem. Toneto, como é que uma das tuas especialidades é júri, né? Quantos júris? Só, em primeiro lugar, um prazer estar aqui com vocês. O Zé Mauro, meu amigo, há muitos e muitos anos. O doutor Rodrigo, que foi meu primeiro aluno. Tem história. Tem um pouco da história, né, Rodrigo? Eu dou aula há praticamente mais ou menos 18 anos, e então faz mais ou menos 18 anos que eu conheço o Rodrigo, e ele foi um brilhante aluno. Eu fui paraninfo da tua turma, Rodrigo. Isso nem vão dizer quanto tempo faz para não achar que não. E agora está se desdobrando bem aqui no podcast, mas né? O Rodrigo, onde tiver, na advocacia, podcast, repórter, porque onde ele tiver vai ter brilho, porque ele é muito inteligente, é uma pessoa muito boa. Uma das coisas que eu continuo dando aula, Zé Mauro, é por conta disso, por encontrar os alunos, ver o sucesso dos alunos. E o Rodrigo foi meu primeiro alulo, é um carinho, é uma alegria muito grande, né? Toda vez que eu vejo ele eu fico muito feliz porque ele é meu amigo. Até não vou contar algumas histórias aqui. Sim. Então, eu encontrei esses dias, eu fui viajar para fora do país e encontrei uma pessoa muito parecida com ele, quase parei para cumprimentá-lo, mas não era ele. Não era ele. Zé, respondendo a tua pergunta, eu fiz o meu primeiro júri em 2001. Eu era estudante de Direito. E o que aconteceu? Eu trabalhava com um advogado, o Dr. Piasson, ele estava muito doente, e eu consegui autorização judicial para fazer o júri junto com o advogado. Eu fiz 7 ou 8 júris como estudante de Direito junto com advogados, com a devida autorização judicial, e antes nós consultamos o Ministério Público, porque era uma questão que o advogado, no primeiro momento ele estava muito doente, eu fiz um júri com ele. Depois ele veio a falecer e eu fiz 6 ou 7 júris com o Dr. Darcy Mendes de Oliveira, que é um defensor público aposentado, muito conhecido. Está com 89 anos agora, mês passado nós jantamos juntos. E sabe que um dos erros que eu tive na minha carreira foi não contar quantos júris eu fiz. Essa semana, por exemplo, eu fiz um júri na segunda-feira em Venâncio Aires. Teve uma semana que eu fiz 3 júris, um mês eu fiz 7, então... Mas e uma ideia, assim... Não, difícil dizer, Zé Mauro, né? Esse tempo nós tentamos contar lá, mas os perdemos, que são... Eu fiz em 2001, faz 22 anos, e abril de 2001 eu fiz o primeiro júri, então aí faz 22 anos e 6, 7 meses que eu fiz o primeiro júri, então... E o primeiro júri a gente nunca esquece, né? Assim diz os advogados. Qual foi esse júri? Foi em São Pedro do Sul. Eu me recordo que depois desse júri eu dei minha primeira entrevista também. Foi para o radialista e meu amigo Dinarte Lopes. Ele me entrevistou. Foi a primeira entrevista que eu dei. E eu tinha até pouco tempo ela gravada. E é claro que o primeiro júri não tem como esquecer. Aquela tensão. Os alunos me perguntam se no primeiro júri eu fiquei nervoso. É evidente que se fica, mas qual é a diferença? Se tem nervosismo, se tem medo, tu entrar num plenário para decidir a vida de uma pessoa na defesa, ajudar a decidir. Quem decide são os jurados, mas tu ajuda, logicamente, a decisão, teu desempenho. Não tem como não se ter um medo ou nervosismo. Qual é a diferença? É quando a coragem ela é maior do que o medo. Por exemplo, eu fiz um júri na segunda e tem um momento que eu nunca conheci, Rodrigo, profissional, seja promotor, seja advogado, que não fica nervoso no momento do júri. No momento que dá votação, em que está aquele sim, não. Que é o futuro do réu. Tá ali. Quando tu tá por exemplo, nesse caso, na segunda eu estava com uma assistente de acusação, junto com o Ministério Público. Tu tem um compromisso com a família da vítima. Daqui a pouco, por um voto a mais, acontece aquela família que já tem a dor da perda, da saudade, vai também ter a dor da injustiça. E tu vai ter que eles vão ter que ver aquela notícia. Mas na defesa é muito... Me pergunto o que é mais difícil, defender ou acusar no júri. Sem dúvida alguma que é defender.
E um voto sim, um voto a mais, por exemplo, a pessoa pode ser condenada a 20, 25 anos, 30 de prisão. Então, pode ficar livre. Ou logicamente vai para casa cuidar dos seus filhos, da sua família. Então é um momento de extrema tensão e por mais que eu tenha feito inúmeros júris, até hoje, naquele momento ali, não tem quem não fique nervoso. E nunca vai ter alguém satisfeito com o júri. Né? Nunca. Sempre tem o lado da vítima, né? O lado de quem está sendo acusado, né? A sociedade. E independente de qual for o resultado, sempre um lado vai ficar... O Rodrigo tocou num ponto muito, muito importante. A colocação dele é crucial. Eu me recordo uma vez, eu fiz um júri muito polêmico e nós conseguimos o resultado que almejávamos. E os alunos chegaram e me deram parabéns pela vitória. E eu conversei com eles. Aqui ninguém ganha. Tu consegue a absolvição ou a condenação. Porque quando se tá se discutindo a morte de alguém e a liberdade de outro, é muita tristeza. Seria muita ousadia. Exatamente, é muita ousadia dizer que alguém ganhou. Tu consegue o resultado que tu almeja, mas ninguém ganha numa situação dessas. Eu até expliquei para os alunos isso e todos entenderam. A gente sabe que o júri é uma espécie de teatro, né? Eu queria saber se tu te prepara e como é que é essa preparação para um júri, né? Para participar lá como orador. Como é que esse modus operandi aí de preparação? Eu vou revelar um segredo que eu até então nunca falei. Nunca falei. Em primeiro lugar, eu tenho uma... O que aconteceu uma vez, Mauro? Eu fiz um júri muito longo. E no final do júri eu vi que faltou voz. Daí eu procurei uma fonoaudióloga e até hoje tem exercícios que eu faço quase que diariamente por conta da voz. E isso me ajudou muito. Então, fica na frente do espelho ali treinando? O que acontece? São exercícios para voz. Uhum. E quase todo dia de manhã cedo, antes de escrever, eu me acordo cedo para escrever todos os dias. Antes de começar a escrever, eu faço o exercício. E quando tá perto do júri, eu intensifico esses exercícios. E depois disso, eu nunca mais tive problemas. Então, isso é um segredo que eu nunca tinha falado. Essa questão da fonoaudióloga, ou fonoaudiólogo, enfim, quem acha alguém da sua confiança, todo advogado ou quem atua no júri deveria procurar, porque depois que eu fiz isso eu nunca mais tive problema na voz. E além disso, há uma outra preparação? Primeiro assim... Já treinou assim claro, um júri? Lógico, evidente, claro que sim. Como é que foi isso? Em primeiro lugar, quando tu chega pro júri, tu tem que conhecer o processo de capa a capa. Né? Tem que saber todos os detalhes do processo. Prova testemunhal, pericial, local do crime, tem que saber tudo. E o advogado do júri ele precisa ler bastante. E ler coisas que não é do direito, ler poesia, ler livros da história, ler romances, eu particularmente gosto muito de ler, tem que ter cultura, porque e outra coisa, Zé Mauro, assim, eu tive muitos amigos do tribunal do júri que morreram cedo. O advogado que eu trabalhava, o Dr. Piasson, morreu com 56 anos. O rival dele, o Dr. Pellegrini, morreu muito estressante. É muito estressante, né? Então, o que eu aconselho? Tem que se ter uma vida muito saudável, extremamente saudável. Eu, particularmente, eu não fumo, eu tenho uma alimentação equilibrada, faço exercícios. O Rodrigo deve lembrar, uma época, eu tenho 44 anos, com 30 anos, te recordo que eu andei desmaiando lá, Rodrigo, né? O que acontecia? Eu dava aula de manhã quase todas as manhãs, saía da faculdade, trabalhava o dia inteiro e dava aula todas as noites. Eu dava aula mais de uma universidade, até às 11 da noite. Um dia eu caí simplesmente e desmaiei. Eu procurei um médico, que chamam de ortomolecular, e a partir disso eu comecei a ter uma vida muito saudável. Eu faço exercícios, não porque eu goste, por conta da saúde, por conta desse estresse, que eu vi colegas morrendo extremamente jovens. E por conta disso não se pode repetir o mesmo erro. Desculpa, não, pode continuar. E uma coisa assim, Rodrigo, que na advocacia criminal, que se vê muita tristeza, se vê morte, se vê perda da liberdade, não se tem lugar para petulância, para arrogância, porque são situações tristes. E o segredo também de quem atua nesse ramo é ter uma vida simples. Tratar todos iguais, desde
desde o mais pobre ao mais rico, porque quem lida com esse tipo de com esse tipo de tristeza que se vê diariamente não tem o mínimo espaço para soberba. E Daniel, né, primeiro um grande amigo e meu professor, né, não tem como não... tem muitas histórias, né, Toneto? Mas eu te pergunto, do tempo que iniciou lá com o glorioso Dr. Piasson, né, que Deus o tenha ele, o que muda, o que enxerga hoje na advocacia criminal, né, da questão da criminalidade, do tipo de homicídio, mudou alguma coisa de lá para cá, né? Você que acompanha já há muitos anos, hoje os crimes que acontecem aqui em Santa Maria ou na região são mais crimes ligados à violência entre as pessoas, ou existe essa questão das facções também? Mudou e muito, Rodrigo. Mudou muito. Eu me recordo quando não era menino, mas eu ia ver os júris depois com o Dr. Piasson. Eu fui trabalhar com ele, eu tinha 17, 18 anos, quando eu ingressei no curso de Direito da UFSM. Naquela época, o crime do júri era na cancha de bocha, era por conta de o vizinho que brigou por causa de uma galinha que entrou no quarto do outro. Questão de passional, ciúmes, muita questão ligados à divisa de terra. Hoje, infelizmente, as facções estão tomando conta e grande parte dos crimes são ligadas ao tráfico de drogas. Eu respeito quem atua, logicamente tem que atuar, mas particularmente é o tipo de júri que eu não faço. Esse último júri que eu fiz foi um cunhado, o sujeito matou o cunhado por conta de uma briga justamente de plantações, de terra, família. Mas mudou muito, Rodrigo. Mas isso ainda ocorre em cidades menores que Santa Maria. Ocorre. E tanto que eu fiz esse júri na segunda e tem outros diversos júris nesse sentido. Mas aqui nas grandes cidades, a grande maioria dos crimes são ligados a facções e ao tráfico de drogas. Toneto, eu lembro que tu atuaste em júris assim de repercussão, né? Teve um brigadiano que era o Centeno, né? Que foi morto num assalto. Teve o caso de uma esquartejadora aqui, né? E teve o caso comoveu muito a cidade, né? Comoveu a cidade. Teve o caso de uma menina de Santiago que foi vítima de um latrocínio, né? Roubo com morte. Aqui nas Dores, né? Teve antes um rapaz, estudante da Unifra, da antiga Unifra, né? Atual UFN, que morreu também esfaqueado ali no calçadão, num assalto, né? Que casos, assim, tu lembra, assim, que mais te chocaram, assim, que tu atuaste? São tantos os casos. Esse caso do Centeno, até pela ligação que eu sempre tive com a polícia, meus primeiros clientes foram a Brigada Militar Inativa e continuam sendo. Eu nunca defendi criminoso que matou policial. Jamais. Nesse caso, eu estava na assistência de acusação do Centeno e foi um caso muito tenso. Eu me recordo que no meio do júri chegou uma informação de que eles iriam resgatar invadiu o fórum. Invadiu o fórum e resgatar aqueles réus. E foi um momento de muita tensão. Chegou boy, cercaram o fórum. Eu me lembro que um dia antes do júri eu tive que sair da cidade. Eu fui pro Recanto Maestro escondido com algumas pessoas da polícia. Agora que a gente está sabendo que é o Recanto Maestro. Sim, né? Claro, lógico, né? E no final acho que tu estava lá, né, Rodrigo? No final do júri eu tive que sair escoltado. Então, foi um momento de tensão. Muita tensão aquele júri. Eu devia ter o quê? 29 anos, 28 anos. Eles pegaram uma pena alta, né? Sim, foram condenados, se não me engano, a quase 50 anos. E no momento que eu estava saindo do fórum, teve uma discussão. E foi um júri talvez, Mauro, foi o júri, creio que de maior tensão que eu participei. Porque, tu imagina, tu tem que sair um dia da cidade com pessoas da polícia, que são da tua confiança. No dia do júri, chega uma informação de que eles iriam invadir o fórum. Então foi um momento de tensão, né? Creio que foi, acho que a primeira vez que eu tive que colocar um colete à prova de balas, que tive um peso, né, na saída, eu não estava acostumado, então foi um momento de tensão, mas tudo... Sim. Eu não vou dizer que acabou bem porque um policial morreu. E Toneto, além dessa pressão, mas eu queria também, algum dos júris, né, que você já fez, teria algum que vamos usar o termo, te abalou, te deixou impressionado, o tipo de violência
ou que foi utilizado, que atuou? Ah, sim, Rodrigo, principalmente quando se tem criança, Sim. se tem criança envolvida, né? O Zé Mauro comentou, tem uma memória impressionante, né, Zé? Teve casos que nem eu recordava, que aquele caso da esquartejadora me chocou muito, porque tinha uma criança envolvida, que a mãe, a mãe, pegaram a mãe com a criança, esquartejaram aquela pobre mãe, depois colocaram os restos mortais num poço, tiraram no poço, espalharam pela cidade. As fotos daquele crime, eu me recordo, a primeira vez que eu vi, eu fiquei 2, 3 noites sonhando com aquilo. Então foi um caso que chocou muito. Aquele caso da menina Daniela, aqui em Agudo, em que o sujeito que tinha inúmeros crimes... Ela sumiu, a menina, né? Ele matou ela, estuprou e depois ocultou o corpo. E não encontraram. Não encontraram. Ele andou dizendo na cadeia, eu lembro, para algum preso, lá algum colega da prisão, que onde ele teria escondido o corpo. E foi a polícia lá, bombeiros, enfim, fizeram uma varredura em poços, em vários locais em Agudo e não localizaram, né? Não localizaram, foram centenas. Ele esqueceu o lugar ou ele tá blefando? Claro que não. E foi o primeiro júri que eu fiz sem o corpo, que é um júri muito difícil, ainda mais na acusação. É mais fácil para a defesa, mas é muito difícil. Agora, naquele júri eu me recordo do trabalho do delegado Eduardo, ele fez um trabalho de primeiro mundo. E mesmo sem o corpo, ele conseguiu elementos para indiciá-lo com estupro, homicídio e ocultação do cadáver. E foi condenado no tribunal do júri. Foi um júri muito delicado. Eu cometi assim, eu falei em latrocínio, o roubo com morte, no caso não é júri, né? Não vai a júri, é o juiz que julga ali. Mas teve esse caso que eu me lembro, assim, que foram bastante chocante, né? Que foi esse da menina de Santiago ali, né? Que foi assaltada ali no bairro Dores, né? E foi morta, né? Eu lembro que eu acompanhei uma entrevista do pai da menina, um bombeiro de Santiago, né? Abaladíssimo, né? Assim, Zé Mauro, questão particular minha, eu respeito o contrário. E tem muitos alunos que fazem isso, mas questão de latrocínio, por questão minha, eu não defendo. Mas já atuei na acusação de diversos. Sim. Esses 2 casos que tu falaste foram extremamente tristes. Dessa menina de Santiago, uma publicitária que foi morta aqui no bairro Dores por uma covardia inacreditável. E outro caso de um jovem estudante universitário que foi morto no calçadão. E eu me recordo que a família dele era de Cachoeira e não deixaram ele ir a Porto Alegre para vir morar em Santa Maria justamente por conta da violência, e ele é morto no calçadão daquela maneira. De uma maneira absurda. Né? Então, o latrocínio, para mim, é um dos piores crimes, e eu não me sinto confortável em me defender, porque tu tá tirando a vida de uma pessoa por um par de tênis, por R$100, por R$50, e tu tá, além de tirar uma vida, tu tá roubando o direito de um pai de ter um filho. Toneto, o que tu acha da pena de morte? Em que casos ela seria defensável, se é que é, né? Isso é muito complexo, Zé Mauro, né? Muito complexo. Sabe que eu fiz 2 mestrados, um no Brasil e um em Portugal, e o meu mestrado que eu fiz no Brasil foi sobre ressocialização de apenados. Eu pesquisei diversos apenados e encontrei um que se ressocializou. O que aconteceu? Naquele caso que se ressocializou, eu só vou comentar isso para te responder. Tinha 4 fatores. Ele tinha uma família, e eu não estou falando em família rica e em família pobre, estou falando em família, em carinho. Tem casos de família rica que são desequilibrados. Estou falando da estrutura. Ele tinha uma família estruturada, ele tinha um trabalho digno, era um trabalho braçal, mas era um trabalho digno. E tinha também a faculdade que ele estava estudando. E essas 3 coisas geraram esperança. No Brasil tem mais de 700 mil presos. Se fossem cumprir todos os mandatos de prisão, hoje, amanhã, teria mais de 1 milhão de presos. E a reincidência é muito grande. Entretanto, tem uma parte desses presos, que eu estou falando o extremo, que matam criança, matam idosos, estupram... Tem um sujeito que estuprou a própria avó, tem um grau de psicopatia que é dificilmente se ressocializar. Mas também, ao mesmo tempo, tu condenar alguém à pena de morte e descobrir que ele é inocente é um erro terrível. Então é algo que tem que ser... que tem que ter muito cuidado. Tem que ter muito cuidado. Eu me lembro uma vez um político
logicamente eu não vou falar o nome, que ele não está aqui para se defender, que ele dava entrevistas dizendo que a pena de morte ia acabar com os problemas do Brasil da criminalidade. As crianças no morro estão morrendo com 12, 13 anos e não estão se importando. Sim. Para diminuir a criminalidade tem que ter 3 fatores. Primeiro, tem que se ter políticas públicas para escola, lazer, esporte, enfim, educação. Tem que se ter também uma polícia bem paga e bem equipada. Tem que se ter ressocialização. Se não tiver esses 3 fatores em conjunto, o Brasil vai continuar com esse terror que é o crime. Eu me recordo que em 2017 mataram mais de 65 mil pessoas no Brasil. Nos últimos 10 anos mataram mais de 500 mil de pessoas. É números superiores a muitas guerras. Eu me recordo que uma vez eu falei isso em Portugal e eu fui interrompido achando que eu estava exagerando, que eu estava tipo de uma metáfora. Mas exatamente, os nossos números são, infelizmente, aterrorizadores. Eu tenho uma pergunta polêmica eu já também. Que a polêmica é já quero entrar porque depois a gente vai falar de literatura também, né? Mas então antes deixa eu só fazer uma, só para nós finalizar a etapa do júri. Daniel, queria te perguntar bem rapidamente o que tu pensa nessa questão agora, que inclusive já tem discussões no próprio STF, da questão da instituição do júri. Se ela ainda é uma instituição que válida, né? Existem discussões que o júri não deveria existir mais, porque acaba depois o júri tendo muitos recursos e o réu continua solto muitas vezes, né? Aguardando, fica anos e anos aguardando, e portanto eu te pergunto, né? Qual a tua opinião quanto a isso, né? Se essa discussão vai avançar, se é apenas só uma discussão, mas já vi ministros opinando nesse sentido. Eu até vi um ministro, com todo o respeito que eu tenho por ele, do STF, dizendo que tinha que acabar o júri. Não, o júri é uma instituição, é o que mais digamos que é o lugar mais democrático dentro do poder judiciário, é onde o povo julga. É a representação do povo julgando. Então, não se pode acabar com isso. E esse argumento dos recursos, Rodrigo, eu vi algumas pessoas falando, o mesmo recurso que tem, por exemplo, para um latrocida, se tem para o tribunal do júri, tem só uma mudança da anulação do júri. Então isso não é argumento pertinente que essas pessoas defendem. Eu particularmente vou mais longe. Eu acredito que o latrocínio tinha que ser julgado pelo júri. Alguns crimes mais graves também deveriam ser julgados pelo júri. Eu entendo totalmente o contrário. Deveria aumentar o rol. Com morte ou... E assim, o que acontece? Estupro, por exemplo, que também não tem morte, mas pela Constituição Federal, 4 crimes são julgados pelo júri, que são os crimes dolosos contra a vida. O homicídio, aborto, infanticídio e induzimento ao suicídio. Eu acredito que deveria mudar isso e aumentar o rol. Questão até crimes graves, como... latrocínio, sequestro seguido de morte, a questão do estupro não para preservar a vítima, porque tu imagina, quando o crime de estupro tem que ser algo sigiloso para preservar a vítima, não poderia ir para o júri, mas os crimes graves a menos, claro, com morte é homicídio, daí sim, vai, sim, né? Né? E até, por exemplo, tem casos que vão a júri que estão conexos ao homicídio. Tem, por exemplo, se o sujeito mata alguém e está conexo uma coação no curso do processo, vai a júri porque o júri arrasta. Agora, eu gostaria dos crimes graves que todos eles fossem julgados pelo tribunal do júri. Logicamente respeitando alguns delitos por conta do sigilo, até pelo respeito à vítima. É uma reforma que, né, nossos políticos, deputados... Ainda o nosso Código Penal precisaria dessa reforma, né? Mas agora eu acho que vamos para um ponto que exatamente entrar no STF aí, o Rodrigo colocou, que é a questão das pessoas que foram presas no dia 8 de janeiro. E ainda estão, né? E algumas estão. Teve o caso aqui de um rapaz aqui de Santa Maria, um microempresário, né? Que ele foi condenado recentemente a 16 anos de reclusão. Ele invadiu lá, segundo a acusação, o Palácio do Planalto, foi um dos que invadiu, teria participado de atos de vandalismo, e que ele nega, evidentemente, e pegou 16 anos de reclusão. Independentemente do que a gente considera de dolo, culpa, enfim, a questão assim, eles estão sendo julgados no STF, né, no Supremo Tribunal Federal, é ali que tramita a acusação toda, e eu pergunto a quem
eles foram condenados pelo plenário por todos os ministros do STF. Agora eles recorrem para quem? Em primeiro lugar, Zé Mauro, eu tenho respeito por todas as instituições, e o que eu vou falar é técnico. Olha, eu dou aula dessa matéria de processo penal 1, competência jurisdicional, há muitos anos. E para ser julgado no STF, no processo originário do STF, a pessoa tem que ter o quê, Rodrigo? Fórum privilegiado. Sim. Ou ser um senador político, ou um deputado federal que comete o crime no exercício da função. Eu pergunto esse menino aqui de Santa Maria, qual é o fórum privilegiado que ele tem, qual é o cargo que ele ocupa. Em primeiro lugar, a primeira crítica vai à questão da competência. Esse processo deveria ser julgado em Brasília, sim, porque o fato aconteceu lá, mas logicamente um primeiro grau. E a pessoa poderia recorrer ao segundo grau e depois aos tribunais superiores. Seria no fórum... Exato, logicamente. Na primeira instância em Brasília. Por que Brasília? Porque foi lá o fato. Foi lá o fato. Mas não direto no Supremo Tribunal Federal, porque essas pessoas elas não detêm fórum privilegiado, e isso aí é algo até difícil de explicar numa sala de aula. Provavelmente deve existir muitos questionamentos. Muitos questionamentos, eu vi defesas alegando. Eu aprendi com o Dr. Daniel que realmente tem que seguir Tem que seguir, logicamente. Eles recorrem a quem? Para quem? Para ninguém. Os próprios. É, lógico. E outra coisa, assim, Zé Mauro, um sujeito vai lá e mata alguém e é condenado a 12, 13, 14 anos. Agora, eu não estou dizendo que está certo ou que está errado. Mas... algumas pessoas foram lá protestar 14, 15 anos. E se efetivamente eles quebraram alguma coisa, é um crime de dano, e sejam punidos, mas não uma pena como se fosse um homicídio ou até mais. Tem que se ter um pouco mais de equilíbrio. Respeito todas as instituições. Entretanto, o que eu discordo? Onde eles estão sendo julgados, deveria ser na primeira instância, e o tamanho dessa pena. É que houve acusações no caso ali de golpe de Estado... tentativa de golpe de Estado, abolição violenta, essas que seriam as penas maiores, né? Que é uma questão porque houve bastante tempo de articulação, enfim, mas essa questão, como eu estava dizendo, independentemente do que a gente considera ou não o que ocorreu em Brasília, o fato é que estão sendo não tem a quem recorrer, bem dizer, né? Não. E uma outra coisa, um processo ele demora 5, 6 anos, 10 anos, ele não pode ser muito longo, mas também não pode ser 8 meses já foram julgados, e num caso que eu não sei quantos réus tem lá, se são 500, 600, 1000, e em 8 meses ser julgados é muito curto, o processo ele precisa amadurecer mais. Então, 3 críticas que eu tenho. Primeiro, o tempo desse processo é muito curto. O processo tem que ter calma. Tem que investigar. Ouviram testemunhas lá? Olha, em 8 meses deve ter ouvido, mas é muito rápido. Segundo, a questão do fórum. Deveria ser julgada para começar em primeiro grau, e terceiro, o tamanho da pena. E Daniel, e até as famílias provavelmente vão estar assistindo o nosso podcast, né? Essas pessoas agora, onde é que elas cumpririam a pena delas? Seria lá em Brasília? Eu sempre defendi que o preso, Rodrigo, ele tem que cumprir a pena perto da família. Porque uma das funções da pena é punir, mas também ressocializar. E o preso, para ser ressocializado, ele tem que estar perto da família, tem que estar perto de quem o ama. Tu imagina uma pessoa... ficar 2.000, 3.000, 4.000 quilômetros longe da família. Daqui a pouco a família é pobre e vai ficar 2, 3 anos sem vê-lo. E ninguém se ressocializa sem ter família por perto. E não estaria recrutando novas pessoas para o sistema, né? A gente sabe que o sistema carcerário hoje existe uma organização, né? Que muitas vezes a própria polícia diz que está enxugando gelo, né? Não seria também trazer pessoas para dentro de um sistema que está lá criminoso, que matou, que assaltou banco, né? Vai conviver naquele círculo. Isso é muito perigoso, porque essas pessoas elas vão começar a conviver com facções criminosas. E uma pena muito alta, sabe-se lá o que vai acontecer. Até para poderem se proteger dentro do presídio, infelizmente alguns vão ter que escolher um lado. É uma lei de sobrevivência. Particularmente, eu gostaria muito que as pessoas que cometem determinados crimes que não são ligados a facções ficassem separadas das facções,
para não ter essa mistura. Mas isso no Brasil é quase que uma utopia. Bueno, claro que a gente não está defendendo ataques à democracia, né? Muito pelo contrário, isso são condenáveis. A gente entrou na questão, né, jurídica, de um direito, né, que deve ser garantido pelo Estado, direito democrático, que são julgamentos justos. Mas eu queria entrar na questão da literatura. O Toneto escreve, né, há anos aí. Quantos livros já foram lançados, Toneto? Eu estou lançando agora, Zé Mauro, estou finalizando o meu 7º livro, que vai ser lançado talvez no primeiro semestre do ano que vem. E eu sempre gostei muito de ler. Uma vez me perguntaram como é que se faz para escrever. É muito simples, assim. Pega a caneta, ou o computador, né? Ou o tablet, né? Exato. Ninguém acaba uma maratona se não correr. Ninguém. É impossível se não treinar, se não correr. E o livro, ninguém escreve um livro se não lê bastante. A primeira lição que se tem, o básico, é ler bastante. E tem que se ter disciplina, ninguém acorda amanhã e escreve um livro de 400 páginas num dia, né, Rodrigo? Né? Tem que se ter disciplina. Eu, particularmente, logicamente, como qualquer ser humano, eu tenho muitos defeitos, mas eu tenho uma qualidade que é a disciplina. E praticamente todos os dias eu me acordo de manhã cedo e escrevo. Porque durante a noite, por exemplo, Zé Mauro, não tem como escrever um livro no meio da manhã. Não tenho como sair de uma audiência daquele estresse, Rodrigo, escrever um livro. É difícil, ou chegar né? de um júri em casa de noite, dar aula e depois escrever um livro. Para escrever um livro, a pessoa tem que estar com a cabeça vazia, com a mente tranquila. Então eu me adaptei a praticamente todos os dias, de manhã bem cedo, eu me acordo e por 1h30, mais ou menos, eu fico sentado para escrever. Se não tem bastante leitura, se não tem disciplina, dificilmente vai sair um livro. Nos livros, né, tem muitos casos ali, conta, né, histórias. Seriam, mesmo escrito de forma fictícia ali, seriam casos reais vividos na sua advocacia, Toneto? Perfeito, né, que adaptou para a literatura? Uma vez eu fiz diversos cursos de escrita, li muitos livros sobre a escrita, e o professor, que eu tive um grande professor chamado Rodrigo Gurgel, e todos os livros que eu li vão no mesmo sentido. Tu tem que escrever o que tu sabe. Por exemplo, vai eu escrever sobre um romance de uma construção de uma ponte. O que eu sei de engenharia? Então eu procuro escrever justamente o que eu vejo dia a dia, Rodrigo. E nos meus livros são casos fictícios, entretanto, baseado no que eu vejo no dia a dia. Por exemplo, a trilogia Crime e Família se baseou num crime que aconteceu. Evidente que eu troquei datas, troquei nomes, troquei detalhes para não identificar ninguém. Mas justamente são casos que eu presenciei e daí fica muito fácil a escrita. Madre Teresa também é baseado... é o último, né? É o último, né? Foi o livro que me deu mais trabalho, foram mais ou menos 400 páginas do livro, demorei mais de 1 ano para escrever, e foi baseado também em situações que eu vivencio no dia a dia. Foi um dos livros mais vendidos, eu acho, aqui, né, na Feira do Livro. Foi eu me surpreendi com o número de pessoas do lançamento e agradeço a todos os amigos, ex-alunos, e eu não esperava que seria tão vendido. Sim. Vou fazer uma leitura aqui dos nossos patrocinadores, né, que é o Bela História, Brechó Antiquário, né, e Restauração de Móveis, e Classic Filmes, né, que é uma loja especializada aí no setor automotivo. Aí, né? Tô precisando botar umas películas no meu carro. Olha aí. Mas eu não sei quanto tempo a gente tá aí ainda, né? Mas Daniel, eu quero saber que livro vai sair agora, né? Não, mas eu também queria perguntar dos livros, né, Toneto, na questão quanto tempo leva para fazer um livro, né? Colocou ali que vai fazendo diariamente, né? Mas até para incentivar outras pessoas também, né? Leva muito tempo fazer um livro? Leva em torno, mais ou menos, Rodrigo, de 1 ano, mais ou menos 8 meses para escrever, um pouco mais, um pouco menos, depois vai revisão. Quando eu acabo o livro, eu deixo ele numa gaveta por 1 mês, depois eu pego ele, leio de novo mais uma vez para corrigir os detalhes, então é mais ou menos 1 ano.
Mas a literatura é muito gratificante, a leitura, a literatura é muito gratificante. E eu acredito, Rodrigo, que pelo dia a dia que se passa tem dias, por exemplo, que tu atende 15, 20 pessoas e todas elas com dramas enormes. Chega lá uma mãe que perdeu o único filho, chega um pai que o filho está preso. E a literatura, para mim, tanto ler como escrever, sempre foi uma maneira de fortalecer, uma maneira de escapar dessa rotina. A literatura, ela faz um bem impressionante, te traz cultura, te traz força. E a questão da escrita é algo também muito saudável. Uma vez me perguntaram se eu pudesse viver da escrita, eu só trabalharia escrevendo livros. Eu creio que eu sentiria muito saudade da advocacia. Né? Pois é. Eu queria saber qual o próximo livro, né? Esse que está sendo escrito, né? Ele é um romance, é um tipo um romance policial. Começa com dois meninos que se conhecem com 5 anos da idade. Um deles tinha um pai criminoso e o outro tinha um pai e uma mãe, ambos de família simples, mas que eram ligados ao trabalho. O que acontece? O ligado ao crime é acusado de matar a mãe e esse menino mais novo, um amigo dele, se forma em direito e vai defendê-lo. E aí no final, claro que não vou falar o final aqui para não deixar o leitor um pouco curioso. É um livro que me deu bastante trabalho pela parte histórica, Zé Mauro, e é o primeiro livro meu que se passa aqui em Santa Maria. Ele também é baseado num fato real? Ele é baseado num fato real, mas eu mudei, logicamente, detalhes. É baseado num crime que aconteceu, mas eu mudei muitos detalhes. Aqui em Santa Maria? Não, o crime se passou fora daqui. Mas o que aconteceu? Os ex-alunos, amigos, me pediam toda hora para me fazer um livro que se passasse em Santa Maria. A trilogia Crime e Família se passa uma parte em Portugal, outra no Rio de Janeiro, o Madre Teresa não se passa aqui. E me pediram que se passasse em Santa Maria. E por isso eu fiz esse livro se passando aqui na nossa cidade. Inclusive as viagens, né, Tony? Tu utiliza até para alimentar as histórias, né? Já fez muitas viagens, inclusive são citadas no livro, né? Tu utiliza essas viagens também para uma forma de... Não só férias, né, de descanso do estresse advogado, mas utiliza inclusive os seus livros. Sabe quando eu viajo, Rodrigo, e quando eu consigo viajar, porque tem julgamento, tem audiência que não pode ser, mas quando eu consigo viajar, talvez é quando eu mais escrevo e quando eu mais penso nas histórias. O Madre Teresa, eu me recordo, não tem, por exemplo, sair do julgamento e pensar numa história de um livro que vai ter 200... Crime e Família foram os 3, mais de 700 páginas. Não tem como tu sair do julgamento com a cabeça. É uma trilogia, né? Como tu sair do julgamento, agora eu vou montar uma história para um livro. Tanto Crime em Família, a trilogia, que foram um pouco mais de 700 páginas, como Madre Teresa, que foram 400 páginas, nesses dois eu criei a história quando eu estava com a cabeça vazia, quando eu estava de férias viajando. De que eu faço? Eu tento imaginar a história num contexto que aconteceu, vou anotando os personagens para daí desenvolver o livro. Então, tu me perguntou quanto tempo da criação da história, Rodrigo, até o livro, daí sim ele demora mais de 1 ano. Estou repensando, ele demora mais... Para escrever, depois que tu tem a história na cabeça, ele vai 8 meses. Sim. Mas quando tu monta a história, escreve o livro, correção, exato, tu terminar aquela história, escrever, correção, passa para a editora, enfim, português, capa, isso aí vai mais ou menos mais de 1 ano. Dá mais trabalho que escrever um livro técnico sobre direito? Sabe, Zé Mauro, que o ano que eu estou escrevendo um livro técnico sobre crimes dolosos contra a vida. Eu e outro colega, o Dr. Leonardo, é muito diferente. Que o livro técnico é o que a gente vê no dia a dia. Já a ficção... tem que montar, tem que escrever, tu tem que imaginar a história, é um pouco diferente. Até teve teve uma época que eu estava fazendo esse livro técnico que eu vou lançar junto com esse livro de ficção. Sim. É impossível escrever os dois ao mesmo tempo. Daí eu comecei a escrever esse, estou praticamente acabando para depois finalizar. Claro que o livro técnico tem a precisão, né? Tem que ser um livro, né? Que não, né? A ficção dá para viajar com exatamente, né? A ficção ela
é um livro mais aberto, tu pode colocar personagens, tu pode inventar histórias. Já o livro técnico é preciso. Tem a responsabilidade com a verdade. Exatamente. Né? Exato. E Daniel, agora, né, mais um ponto, né, mudando rapidamente nossos questionamentos, eu queria te perguntar, também é conhecido, né, além de advogado do júri, mas também advogado de muitos políticos daqui da região, da cidade, que te procuram, né, ou tem uma relação contigo. Te considera o advogado dos políticos? Como é que faz esse, né, de diversos partidos, às vezes, posições ideológicas, como é que você faz para conciliar isso também, né, administrar? Que é uma área que não é fácil também, né? Sabe, em primeiro lugar, assim, Rodrigo, eu tenho respeito por todas as ideologias, por todos os partidos políticos. E tenho amigos da extrema esquerda à extrema direita. Tenho um amigo que é da extrema esquerda e da extrema direita. O que acontece? Eu respeito todos, eu nunca me envolvi em política. Até teve uma vez que... Nunca te convidaram para concorrer? Convidaram, claro, mas eu nunca me envolvi. Até uma vez, não vou dizer o nome, uma pessoa me convidou e colocou no jornal que eu poderia ser candidato. Nunca fui candidato e não pretendo ser. Não gosto, não quero me meter nisso. Tenho o maior respeito. Mas o que aconteceu, Rodrigo? Porque imagina, saiu no jornal uma vez que eu seria candidato. Totalmente equivocado a matéria. De manhã cedo, uma senhora me ligou me xingando porque tinha o julgamento do filho dela. Eu não sabia nem por que eu estava sendo xingado. Porque eu nunca pensei em me candidatar e não vou me candidatar. Sim. A política é muito importante, respeito todas as ideologias, mas eu não pretendo me candidatar. E tenho cliente de praticamente todos os partidos. E nunca tive problema porque eles sabem que eu respeito todos. E, por exemplo, teve uma situação em que 2 políticos aqui da região estavam brigando entre eles. Eu tentei conciliar, não deu. Logicamente que eu não pude atuar para nenhum dos 2 porque eu sou advogado de ambos e naquele momento ali se tinha uma colisão. Mas eu não sei quantos políticos aqui da região eu sou candidato. Perdão, sou advogado, desculpa. Mas eu nunca sempre... Um ato falho! Não. Eu sempre tive muito respeito por todos, Rodrigo. Tenho amizade com todos. E eles, acredito que ele tem respeito também, né? Mas respeito na tua posição, né? De não se envolver na questão partidária deles. Sempre respeitaram. Até quando chega perto da eleição, geralmente eu procuro viajar, se não tem, né? Se não tem audiência, porque até por respeitar ambos. Eu me recordo, anos atrás, eu estava na rua e vi um cliente que é político e ele me viu, tirou uma foto comigo e os outros todos, ninguém deu importância porque sabiam, porque eu não me envolvo na questão. Vejam bem, a política é extremamente importante. Claro. Todo mundo depende da política, as pessoas dependem da política. Um país depende da política, tem que ter projetos de educação, enfim, cultura. Mas eu, na vida partidária, eu nunca vou me candidatar por questão minha. Respeito muito e até por respeito, imagina, eu tenho clientes da esquerda, de direita, de centro e ficaria antiético eu concorrer contra os meus próprios amigos e clientes. Perfeito. A gente está chegando ao final do episódio, né? Acho que valeu bastante a pena a nossa conversa, que daria para muito tempo de conversa, não faltarão outras oportunidades, então a gente quer agradecer aí os nossos patrocinadores, né, que é o Bela História, Antiquário, Brechó e Restauração de Móveis e a Classic Filmes. Rodrigo? Muito bem, então, né? Agradecer mais uma vez a presença aqui do agora Dr. Daniel Toneto, né? Nosso amigo aqui, um mestre, né? E que estará sempre aberto o nosso podcast aqui para quando quiser vir, né? Contar histórias, né? Foi importante hoje. E a gente quer convidar, então, a quem está assistindo para que entre no canal do Paralelo 29. Toda sexta-feira um novo podcast inédito às 19 horas e curta, né, compartilhe e principalmente se inscreva no nosso canal. Então até uma próxima ocasião e muito obrigado ao Daniel Toneto. Eu que agradeço, um prazer revê-los.